tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você o que não deve ser consumido quando a gente faz um piercing, uma tatuagem. Muitas pessoas me falam: Patrícia, tem algum alimento que é contraindicado quando a gente bota piercing, tatuagem, para melhorar a cicatrização? Vou falar para você se existe mesmo alimento remoso ou reimoso, dependendo de onde você mora, como você fala, e principalmente quais são esses alimentos que a gente tem que tomar cuidado. Então fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Aproveita também e compartilha esse vídeo com quem vai fazer piercing, tatuagem, tá mais preocupado com essa questão de cicatrização, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. E também, falando em ampliar a corrente do bem, se ajudar, vai lá no meu Instagram e me segue, @nutricionista_Patrícia Leite, o mesmo nome aqui do canal. Não tem como você se confundir de outras dicas diferentes lá, você vai gostar com certeza. Muitas pessoas então me falam: Patrícia, dá mais dicas com relação a essa questão de cicatrização, com relação a piercing, tatuagem. Realmente tem alimentos que são contraindicados? Se falar muito da carne de porco, de embutido, será que isso tem a ver? Vou te explicar agora quais alimentos a gente tem que evitar consumir durante esse período. Vamos começar agora então falando mais sobre essa questão de cicatrização. Quando a gente fala de cicatrização, claro que vocês normalmente me pedem para falar sobre piercing, sobre tatuagem, porque é um período que a pessoa está focada que aquilo ali cicatrize bem, que fique bonito esteticamente, mas essas recomendações servem, na verdade, para qualquer tipo de cicatrização que você vá ter, mesmo que seja de um machucado, de um corte, enfim, essas mesmas medidas vão te ajudar a ter uma melhor cicatrização de uma forma mais ampla. O ideal é que a gente consiga consumir o mínimo possível de alimentos inflamatórios, porque quando a gente tem um processo inflamatório exacerbado, essa capacidade de cicatrizar do nosso organismo pode ser muito aumentada e pode formar, em alguns casos, o que se chama de queloide, que é aquela cicatrização um pouquinho mais alta, ou o processo de cicatrização pode demorar mais tempo, pode ficar uma cicatrização mais irregular. Então é bem interessante que a gente consuma menos alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios. O primeiro alimento dessa nossa lista, na verdade, o primeiro grupo de alimentos dessa nossa lista é o açúcar. Na verdade, não é só o açúcar branco, aquele refinado que você bota no cafezinho, mas também alimentos açucarados com xarope de milho, xarope de frutose, mel, tudo isso em excesso, essa quantidade exacerbada de açúcar é pró-inflamatória e pode prejudicar a cicatrização do seu organismo. Antes de explicar especificamente sobre porco, camarão, que são as dúvidas que vocês mais têm, embutidos, tenho que te falar com relação à gordura de uma maneira mais geral, porque o tipo de gordura que a gente consome pode fazer o nosso organismo ficar mais pró-inflamatório ou mais anti-inflamatório. As gorduras anti-inflamatórias, vocês sabem que são o ômega 3, eu já falei para vocês isso em vários outros vídeos, mas se por acaso você não assistiu, o ômega 3 é um tipo de gordura que consegue mediar uma cascata mais anti-inflamatória no nosso organismo, que é muito interessante para o processo de cicatrização, para o bom funcionamento do organismo de uma maneira geral. E os alimentos ricos em gordura trans e ômega 6 são mais pró-inflamatórios. Então, o ideal é que você consuma menos esses alimentos durante o processo de cicatrização. Sempre lembrando que a gordura trans está muito relacionada a tudo que é industrializado, porque normalmente na indústria alimentar se usa muito a gordura trans porque ela é mais barata, porque ela é mais estável, porque ela aumenta o tempo de prateleira do produto. Então, industrialmente falando, quando a gente fala de indústria alimentar, é uma gordura de eleição, apesar de não ser nada saudável. Então, evite consumir alimentos industrializados nesse período, que isso já vai te ajudar bastante. E prioriza os alimentos fontes de ômega 6 em detrimento de ômega 3 em detrimento de ômega 6 para facilitar as propriedades anti-inflamatórias. Então, se você puder consumir mais atum, mais sardinha, se você puder consumir mais linhaça, mais chia, nesse momento vai ser mais interessante para você. Outra coisa que você deve evitar consumir nesse período é a bebida alcoólica. Vários estudos já foram feitos e analisaram que conforme você consome bebida alcoólica, quando você analisa a quantidade de proteína C reativa, que é o marcador mais clássico de inflamação no nosso organismo,
você vê que com o consumo da bebida alcoólica aumenta esse marcador, ou seja, aumenta os processos inflamatórios do nosso organismo. Então, durante esse processo de cicatrização, pós-tatuagem, pós-piercing, evite consumir bebida alcoólica. Outros alimentos que são classicamente relacionados ao aumento da inflamação são a carne de porco, o camarão e principalmente os embutidos, as carnes defumadas, processadas, presunto, mortadela, presuntado, enfim, tudo isso que a gente costuma consumir, que é um tipo de carne processada, industrializada, não deve ser consumido durante esse período de cicatrização, esse período pós-tatuagem, pós-piercing, porque eles têm na sua composição produtos, proteínas de alta glicação que estimulam muito a produção de fatores pró-inflamatórios no nosso organismo. E a digestão é mais lenta, a digestão é mais difícil, é realmente muito mais pró-inflamatório, muito rico em ômega 6 também em alguns casos. Em alguns casos esses produtos também são ricos em gordura trans, porque muitos produtos são industrializados, sem contar que alguns deles têm corantes, têm conservantes e vão ter uma pior digestão e metabolização do nosso organismo. Então realmente nesse período o ideal é que a gente não consuma. Talvez você queira saber com relação a laticínios, leite, derivados, chocolate, porque muitas pessoas falam que eles são remosos também. Na verdade, essa questão do leite é muito individual, porque para algumas pessoas o leite pode causar má digestão, distensão abdominal, diarreia, e aí, nesse caso, piora a flora intestinal, aumenta a capacidade de ser um agente mais pró-inflamatório, mas não é para todas as pessoas, é uma questão mais individualizada, e aí você vai ter que ver se normalmente você já tem alguma questão relacionada com o consumo de leite ou não. Se você tiver, não consome nessa época. Se você puder se abster, é melhor, porque afinal de contas, normalmente a tatuagem é uma coisa que vai ficar para sempre em você, e esse processo de cicatrização dela é importante que seja bem certinho, bem feitinho, porque em alguns casos pode gerar queloide, pode gerar algum tipo de despigmentação, e muitas vezes o investimento é alto, né, de algumas tatuagens. Então, nesse momento que é tão especial pós-tatuagem, pós-piercing, evita consumir. Acho que vai ser mais interessante para você. E com relação ao chocolate, é aquela velha questão que eu já te falei. Muitos deles são ricos em gordura trans, muitos ricos em gordura saturada, em açúcar. Então ele acaba sendo um combo de tudo isso que a gente tem que evitar. Então nesse momento é ideal que você evite o chocolate também. Eu tenho aqui no canal uma lista com vários vídeos legais sobre pele, sobre estética. Se você quiser saber mais, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição. A descrição do vídeo tá embaixo aqui, de onde eu tô falando, tem o nome do vídeo, tem uma setinha. Clica ali, vai abrir uma aba com vários links de vídeos relacionados. Eu vou deixar então esses links falando mais sobre pele, sobre a parte estética. Também vou deixar duas listas que eu acho super importantes que vocês vejam. Uma que é de alimentos mais pró-inflamatórios que você deve evitar consumir, e uma de alimentos anti-inflamatórios. Você não tem que consumir todos eles, mas tenta botar na sua alimentação aí ao longo dos dias, até que fique tudo cicatrizado bonitinho, para você ter mais variedade e garantir os melhores nutrientes. E também tem vídeo falando sobre o ômega 3, que vocês às vezes falam, Patrícia, fala sobre o ômega 3. Já tem vários aqui, vou deixar o link deles no final para você aprender mais, para te ajudar mais ainda com relação a isso. E você, agora conta para mim aqui embaixo nos comentários que tipo de alimentação você faz quando você faz uma tatuagem ou piercing, ou tem alguma cicatrização específica que você quer tomar mais cuidado com essa casquinha, com essa cicatrização. O que você coloca na sua alimentação para garantir uma boa cicatrização, e o que você normalmente não consome? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Compartilha esse vídeo com quem vai se beneficiar das informações. Vamos juntos aumentar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. E falando em ajudar, né, me ajuda também. Curte o vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias dos mais variados assuntos. E vai lá no Instagram também e me segue, @nutricionista Patrícia Leite, o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Até a próxima, tchau, tchau!